Primeiramente, agradecer, a oportunidade. Obrigado, pastor Paulo, pelo convite. Obrigado, pastor Tiago, bispo Maurílio, os idealizadores, eu creio, desse projeto que chega num momento tão propício, tão necessário, que nós estamos vivendo de isolamento. E glória a Deus pela tecnologia, não é verdade, que nos permite termos essa comunhão aqui, apesar da distância geográfica, mas unidos num só espírito. Então eu quero começar fazendo uma oração de gratidão ao Senhor por esse trabalho, por esse projeto, e apresentar a vida de cada pastor, de cada líder que estiver conectado nesse momento e que vier a ser alcançado por essa mensagem, posteriormente. Amém? Eu quero orar, portanto, em nome de Jesus. Onde você estiver, feche os seus olhos, curva a sua cabeça e vamos falar com o Pai. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te damos graças pelo teu imenso amor, pela tua misericórdia, pelo teu perdão, pelo teu cuidado. Ó Deus, nós não somos merecedores, Senhor, da tua misericórdia, mas o Senhor, por causa do teu Filho Jesus Cristo, nos reconciliou consigo, nos permite livre acesso a ti, e por isso nós somos imensamente gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Ó Deus, e eu louvo a Deus por esse projeto, Pastores Amando Pastores. Ó Deus, que tem acolhido, que tem trazido uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, uma palavra de confronto, uma palavra de esperança a todos que, por algum motivo, chegam a esse grupo. O Senhor conhece todas as nossas necessidades, o Senhor sabe de tudo o que precisamos. Portanto, eu te peço que, por meio do teu Espírito Santo, o Senhor use nesse momento a minha vida, a vida de quem o Senhor quiser, para alcançar o coração de cada pastor e de cada líder que está presente aqui nessa reunião virtual conosco. Fala conosco, Senhor. Nós precisamos ouvir a tua voz. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria, nesse momento, irmãos, compartilhar uma palavra. Eu quero ser bem objetivo, não quero prolongar, até porque é característica dessas transmissões um tempo mais curto, mais limitado. Estamos aprendendo também com isso, a otimizarmos o nosso tempo, a falar somente o necessário, a priorizar aquilo que realmente importa. Então, eu queria pedir o Tiago que colocasse na tela aqui, eu preparei alguns slides para esse momento aqui. Eu quero falar sobre 6 atitudes para uma liderança de excelência. 6 atitudes apenas para uma liderança de excelência. Nós, como pastores, como líderes, nós temos que buscar fazer a obra do Senhor de forma excelente. Não podemos fazer de forma relaxada. E para isso, nós temos que investir tempo, recurso na nossa própria liderança, na nossa própria vida. Eu quero falar aqui sobre 6 aspectos que eu creio foram direcionados pelo Espírito Santo para que você, pastor, possa, de forma prática, aplicar isso na sua vida. O primeiro, antes que eu iria fazer um comentário aqui, dizer o seguinte: um pastor ou um líder pode matar uma igreja. Um pastor ou um líder pode matar uma igreja. Eu coloquei essa foto aqui, não sei se a maioria conhece, certamente quem passou dos 200 aí vai se lembrar dessa figura aí.
que é o Jim Jones, né, que foi líder de uma seita e conseguiu levar os membros, boa parte dos membros daquela seita, a um suicídio coletivo. Então, uma atitude de um pastor ou de um líder pode matar uma igreja. Pode passar o próximo, por favor? Mas um pastor e um líder também pode ressuscitar uma igreja. Irmãos, nós vemos isso direto em filmes, em documentários, como que um líder ergueu um grupo. Eu estava vendo um documentário de uma escola nos Estados Unidos, eu procurei aqui depois e não encontrei, mas uma escola que estava desacreditada, caindo aos pedaços, os alunos praticamente tomaram conta da escola, depredaram a escola, picharam a escola toda, mas um diretor que chegou naquela escola, através do seu exemplo, através da inspiração que ele dava aos colaboradores, aos alunos, ele mudou a história daquela escola. E aquela escola passou a ser uma escola modelo, passou a ser uma escola referência. E aí, nós olhamos para histórias como essa e ficamos perguntando, o que é que mudou? Não mudaram os professores, não mudaram os móveis, não mudaram os computadores, não mudou a estrutura física, não mudaram os alunos. O que é que mudou? Uma pessoa, o líder. No caso aqui, nós estamos tratando de igreja, nós estamos falando para pastores e líderes. Então, um líder, uma pessoa tem a capacidade de mudar a história, tem a capacidade de mudar o destino das pessoas. A gente vê isso também em times de futebol, não é verdade? Hoje eu vi uma chargezinha, a pessoa falando assim que passou na rua e viu uma pessoa dizendo assim, volta Jesus, volta Jesus. E ela não entendeu se a pessoa estava falando para Jesus voltar, o nosso Jesus, ou se era o Jesus, o técnico do Flamengo, né? Só para quebrar o gelo um pouquinho. Então, por quê? Porque ele sabe a diferença que o técnico Jesus fez no time do Flamengo, né? E outras histórias de técnicos aí que a gente vê. Se você puder, leia o livro Transformando o Suor em Ouro, do Bernardinho, que foi assim, é uma história fantástica. E olha que o Bernardinho, na época em que era jogador, sempre foi o segundo. Ele tinha um levantador lá, que era o William, que era o titular da seleção brasileira, e o Bernardinho sempre foi o reserva, sempre foi assim, um coadjuvante. E hoje ele assim, não tem acompanhado mais o vôlei, mas até pouco tempo ele era uma referência no esporte, no vôlei, levou o time do Perugia lá no campeonato italiano de uma Série B para a segunda posição entre os primeiros times do Perugia, com o mesmo elenco, mas apenas usando métodos diferentes, uma técnica diferente. Então, um pastor e um líder pode ressuscitar uma igreja. Amém? Quando um pastor sofre, a igreja padece. Quando um pastor sofre, a igreja padece. Mas quando um pastor cresce, a igreja cresce junto com ele. Olha a importância do pastor investir no seu crescimento pessoal, no seu crescimento teológico, no seu crescimento espiritual, acadêmico, profissional, porque quando um pastor cresce, a igreja cresce junto com ele. Pode passar, por favor? Uma coisa que eu queria frisar aqui é que pastores também são ovelhas. Eu sei que muita gente já ministrou aqui no PAP, e isso aqui deve ser algo assim que já foi falado por vários pastores, mas eu quero ressaltar isso. Pastores também são ovelhas. Antes de qualquer título, antes de qualquer função, antes de ser nomeado, pastor é ovelha. E por ser ovelha, precisa ser apacentado.
Davi entendeu muito bem isso. Davi era um pastor de ovelhas. E Davi olhou para as ovelhas e deve ter pensado, puxa vida, eu cuido dessas ovelhas, mas quem cuida de mim? E aí ele se lembrou de que era ovelha e escreveu o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então Davi, apesar de ter sido ungido como rei, apesar de ser um homem tremendamente usado para derrotar gigantes, um adorador que expulsava demônios somente com o toque da sua harpa, ele sabia que ele era ovelha e que precisava ser pastoreado. Pastor, líder, receba essa palavra em nome de Jesus. Não ande sozinho. Quem tem pastoreado a sua vida? Quem tem andado junto com você? Pastores são ovelhas e precisam ser apacentados. Amém? Pode passar, por favor, Tiago. O trabalho principal do pastor é cuidar do rebanho. O trabalho principal do pastor é cuidar do rebanho. Perceba que Salmo 23 não fala sobre pregar, embora um dos aspectos do cuidado sejam feito através da pregação, mas Salmo 23 não fala sobre pregar. Jesus nunca ensinou os seus discípulos a pregar, ele ensinou a orar, mas a pregar não. Não fala sobre evangelizar, não fala sobre administrar. Em João 10, quando Jesus fala sobre o bom pastor, ele fala de conhecer intimamente as ovelhas, de cuidar delas e de ajudá-las a se desenvolverem. Então, esse seria, em suma, o trabalho do pastor. Conhecer intimamente as ovelhas, cuidar delas e ajudá-las a se desenvolverem. Pode passar, por favor, Tiago. Vamos falar de atitudes para uma liderança de excelência. A primeira atitude é busque apoio espiritual. Como eu falei, alguns aspectos aqui, alguns tópicos certamente já foram abordados. Eu estava vendo o time de pastores que passou por aqui, assim, é de tirar o chapéu, homens de excelência, homens íntegros, tementes a Deus, de ministérios relevantes, e certamente eles falaram isso, se não dessa maneira, de outra maneira. Mas a primeira coisa que eu quero dizer, busque apoio espiritual. Eu quero citar aqui o texto de Êxodo, capítulo 17, versos 11 e 12, que diz assim, olha, e acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram suas mãos firmes até que o sol se pôs. O grande líder Moisés, talvez o maior líder do Velho Testamento, o libertador Moisés, teve um momento em que as suas mãos desfaleceram. Houve um momento na vida de Moisés, durante um momento de intercessão, que ele se cansou. E por isso ele tinha, de um lado e do outro, homens que o ajudaram a se manter com as mãos erguidas. Porque quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando Moisés abaixava suas mãos, o inimigo prevalecia sobre Israel. Pastor, a sua intercessão é importante para a igreja. Amém? Deus colocou você como coluna espiritual na vida de muitas pessoas. Então, só que você não precisa carregar esse fardo sozinho. O que nós aprendemos aqui com essa passagem, irmãos? Tenha parceiros de oração. Tenha pessoas que sustentem a sua intercessão, que orem por você, que orem junto com você. Moisés entendeu isso. Olha que lição tremenda. Quem é o seu Arão? Quem é Ur na sua vida? É preciso, é necessário.
Só que nós, muitas vezes, queremos caminhar sozinhos. Nós somos centralizadores e não assumimos que nós precisamos desse apoio espiritual, mas busque apoio espiritual. E aqui no PAP, no Pastores Amando Pastores, você encontra esse apoio, você encontra esse auxílio para que as suas mãos voltem a se erguer. Quando os seus joelhos se cansarem, vacilarem, você não puder mais orar, você não conseguir mais orar, alguém aqui vai orar por você. Quando a sua fé fraquejar, quando você não crer mais, nós cremos por você. Então, a primeira coisa, busque apoio espiritual. Pode passar, por favor? O que é mentoria? Falando em apoio espiritual. Mentoria é o compartilhamento de experiências, a fim de alcançar metas de maneira específica por meio de conselhos focados em objetivos. Não é um bate-papo qualquer. Conselhos focados em objetivos. Compartilhar experiências. Meu querido, minha querida, talvez o problema que você está enfrentando, muitos pastores aqui já passaram por esse caminho. Talvez o que você está tentando descobrir como seus erros, muitas pessoas aqui no PAP já erraram e podem te dar uma palavra encorajadora, uma palavra direcionadora. Isso é mentoria. A mentoria tem como alvo o progresso e o crescimento pessoal, espiritual e profissional do mentoreado. Eu acrescentei aqui espiritual e profissional por minha conta. Esse conceito, ele vem do coaching, né? Ele vem de outras frentes, mas a mentoria tem como alvo o progresso do mentoreado, seja em qualquer área que ele necessitar. Então, você precisa ser mentoreado. Você precisa ter um apoio espiritual. O pastor Abe Uber, que ministrou aqui, fala sobre um guarda-chuva, né? Que representa uma cobertura. É engraçado, a expressão cobertura espiritual não é bíblica. Não tem na Bíblia, você não vai encontrar ela na Bíblia. E cobertura espiritual não está ligado à questão financeira. Ah, não, para você fazer parte da minha cobertura, você tem que pagar tantos mil por mês. Não, não é isso. Você não precisa de uma cobertura, mas você precisa de parceiros. Você precisa de companheiros. Pessoas que orem com você, que chorem com você, que te deem uma direção, que te deem uma palavra, que se preciso for, te dá uma sacudida e fala, que isso, varão? O que você está arrumando? Para com esse negócio, sai fora desse pecado. Você precisa ter um apoio espiritual. Pode passar, por favor? Segunda coisa, segunda atitude, eu vou ser mais objetivo agora, senão o tempo vai estourar. Delegue tarefas. Ainda pegando o exemplo de Moisés. Moisés é um excelente exemplo, podemos tirar centenas de lições de liderança. Delegue tarefas. Êxodo capítulo 18, verso 21 ao 23, fala sobre um conselho que o sogro de Moisés deu para ele, Jetro. O sogro de Moisés viu uma fila enorme na porta da cabana de Moisés e falou, o que é isso que você está fazendo? Moisés falou assim, não, essas pessoas vêm até mim para receber conselhos, né, para que eu julgue as causas delas. Aí Jetro falou assim, olha, se você continuar assim, você vai se cansar, você vai desfalecer. Aí ele falou, escolha homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, inimigos do ganho desonesto, e coloque esses homens como chefes de grupos. Eles estarão à sua disposição para julgar as questões menores e as questões maiores as pessoas trarão a vocês. Você conhece essa passagem? Você já pregou talvez até sobre essa passagem? Mas eu quero ressaltar aqui a importância de delegar tarefas. Por que nós nos tornamos tão centralizadores a ponto de achar que a coisa só vai fluir se nós estivermos à frente? Se você hoje ocupa a posição de liderança, de pastor, é porque um dia alguém acreditou em você e delegou a você algo para você fazer, mesmo que fosse algo pequeno.
E tem no seu grupo, certamente, pessoas que estão despontando e que precisam apenas que você dê um voto de confiança a elas. Pastor, deixe de ser centralizador. Porque se eu não estiver, a coisa não acontece. Acontece sim. Quem não pode faltar na reunião é Jesus, é o Espírito Santo. Amém? Delegue tarefas. Pode passar, por favor, Tiago? Olha o que Steve Jobs escreveu. Concentre-se naquilo que você é bom. Delegue todo o resto. Concentre-se naquilo que você é bom. E o resto? O resto você delega. Deixe que as pessoas floresçam, despontem, amadureçam. E isso só vai acontecer a partir do momento que você delegar tarefas. Terceira atitude, são 6 apenas. Tenha alguém com quem desabafar. Pastor, mas isso é a mesma coisa do mentoreador. Não, eu estou falando aqui de coisas bem específicas. Pecados que você precisa confessar, fraquezas que você precisa assumir, problemas que você está enfrentando. Jesus tinha 12 homens, irmãos, mas ele tinha 3 em que sempre estavam ali perto dele. Nos momentos mais angustiantes, que ele precisava de oração, que ele precisava de alguém do lado, Jesus tinha Pedro, Tiago e João. Olha só, o mesmo exemplo de Moisés. Olha como a gente foca muito o capítulo 18 naquele conselho de Jetro, mas a gente passa quase que despercebido por essa passagem descrita aqui no versículo 7 e 8. Olha só. Então Moisés saiu ao encontro do sogro e curvou-se e o beijou. Trocaram saudações, depois entraram na tenda. Então Moisés contou ao sogro tudo. Moisés contou ao sogro tudo quanto o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por amor a Israel, e também todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho e como o Senhor os livrara. Moisés estava ali despejando em cima de Jetro toda a sua frustração, a sua angústia, a sua dificuldade. Eu acho engraçado, né, que Tiago escreveu assim: orai uns pelos outros e confessai os vossos pecados uns aos outros para serdes curados. Você sabia que tem pecados dos quais você ainda não se libertou porque você não contou ainda para ninguém? Porque você ainda não confessou? Há um poder de cura na confissão. Há um poder de cura na confissão. Só que você precisa confessar com a pessoa certa. Muitas vezes Deus se tornou para nós alguém tão compassivo que nós confessamos para Ele num falso arrependimento e voltamos a cometer os pecados. Mas quando você confessa com alguém, você sente o constrangimento na pele. Então é preciso atitudes para uma liderança de excelência. Tenha alguém com quem você possa desabafar. Amém? Em nome de Jesus, escolha aí alguém maduro na fé, alguém que seja capaz de ouvir sem julgar, que seja capaz de orar por você, interceder por você, e certamente você vai ser bem-sucedido. Grande parte dos pastores tem sérias dificuldades em seus relacionamentos familiares. 1 Timóteo 5, verso 8, fala assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o incrédulo, pior do que o infiel. Muitos pastores, talvez mais de 50% dos pastores, têm dificuldades sérias no seu relacionamento familiar e conjugal, mas não têm coragem de confessar. É a síndrome de Naamã, né? Aquela armadura, aquela pompa, o título, o general, o homem imponente, mas só quem convive com ele é que conhece as suas feridas, que conhece os problemas que ele enfrenta. Então, eleja alguém para ser aí o seu confidente, né?
e compartilhe com ele todas as suas lutas, as suas dificuldades, as suas fraquezas e as suas limitações. Em nome de Jesus. Pode passar, por favor? Quarta atitude. Aprenda a ouvir a voz de Deus. A palavra do Senhor diz em Josué, capítulo 1, verso 10, diz assim, olha, o Senhor falou a Josué, apenas parte do versículo. O Senhor falou a Josué. Irmãos, Josué é um grande exemplo de liderança que veio após Moisés, e Josué tinha como referência a figura de Moisés. Todos os milagres, todos os momentos de livramento, as coisas grandiosas que aconteceram na vida de Josué até aquele momento, tinham como referência Moisés. Só que o capítulo 1 de Josué diz assim, Moisés estava morto. O capítulo não, o início do livro de Josué diz que Moisés havia morrido. Deus falando com Josué, olha, Moisés agora morreu. Por isso que Deus teve que ministrar coragem a ele. Por 7 vezes, Deus disse para Josué, tenha coragem, porque naquele momento, sem a presença do líder que era Moisés, Josué estava com medo. Só que Deus veio até Josué e falou diretamente com ele. O que eu quero dizer? É importante ter pessoas, é importante ter alguém que sustente a sua oração, ter um confidente, ter alguém que mentoreie você, mas tenha você mesmo um relacionamento com Deus. Eu não posso me apoiar somente na experiência de outras pessoas. Eu preciso aprender a ouvir a voz de Deus. Eu preciso buscar esse nível de intimidade com o Senhor. Um dos segredos do ministério de Jesus era esse relacionamento íntimo que ele tinha com o Pai. E por várias vezes, durante os evangelhos, nós vemos Jesus se retirando, se isolando para falar com Deus, para falar diretamente com Deus. Seja no monte, seja no deserto, seja em qualquer lugar, Jesus se retirava para ouvir a voz do Pai. Nós precisamos disso, irmãos. Precisamos resgatar o princípio de Mateus 6, entrar para dentro do quarto, fechar a nossa porta e tirar um tempo para falar com Deus. Eu sei que isso aqui, eu estou chovendo no molhado aqui, estou ensinando o padre a rezar a missa, né, como diz o ditado, mas são coisas necessárias. E se você está assistindo essa mensagem e está ouvindo isso novamente, talvez é porque você não esteja praticando. Talvez é porque ouviu muito, mas não levou isso a sério. É tempo de nós vivermos aquilo que temos pregado. É tempo de colocarmos em prática aquilo que recebemos. Às vezes a gente vem para uma reunião como essa, de pastores, pensando assim, ó, pastor vai trazer uma nova revelação. Nós não precisamos de uma nova revelação. Nós precisamos é viver a revelação que já foi nos dada. Amém? Nós temos que nos vermos como ovelhas. A gente vem para esses negócios já com caneta, lápis, com agenda, eu vou anotar isso aqui, que é para eu ministrar na vida das pessoas. Não, isso aí é para você, querido. Para você. Você pode até ministrar para a sua igreja, para os seus líderes, mas antes de ministrar na vida de outros, viva aquilo que você tem recebido. E aqui é um ensinamento básico. Aprenda a ouvir, a discernir a voz de Deus. Aqui não foi Moisés que falou com Josué. O Senhor falou com Josué. E as coisas que Deus falou, você sabe. Ele falou assim, olha, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Fica firme, tenha coragem. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Come Bíblia. Medita nessa palavra. As coisas que Deus falou com Moisés, com Josué. Mas Josué ouvia isso de quem? Do próprio Deus. Do próprio Deus. Então aprenda a ouvir a voz de Deus. Salmos capítulo 1, do verso 1 ao 3.
Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Deus fala conosco através da Bíblia, através da palavra de Deus. Deus fala conosco através da palavra. É possível ter prazer na lei do Senhor. A gente consegue ver vários episódios de uma série numa tacada só, não consegue? Mas não consegue ler vários capítulos da Bíblia. É sinal que tem alguma coisa errada. É sinal que falta prioridade. Tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pode passar, por favor, Tiago? A quinta atitude, organização. Pastor, líder, organize-se. Em Mateus capítulo 6, houve um momento ali em que uma multidão precisava ser alimentada. Mas antes que o milagre acontecesse, Jesus pediu que as pessoas se organizassem. Organizassem. Arruma a sua vida. Conserta a sua vida. Esse é um tempo em que Deus nos deu um tempo maior. Deus praticamente parou a nossa agenda. Para quê? Para que nós nos organizemos diante de um novo cenário. Graças a Deus eu estou tendo a oportunidade de organizar tanta coisa aqui. Organizar a gaveta da minha escrivaninha. Organizar um quartinho aqui que estava cheio de coisa. Organizar as minhas finanças. Tem gente que não sabe quanto que ganha, quanto que gasta. Sabe? Não sabe quanto que a igreja arrecada, não sabe quanto custa a igreja estabelecida ali naquele determinado local. Deus está nos chamando nesse tempo para nos organizarmos. Antes do milagre, Jesus falou assim, não, peraí. Assenta eles em grupos de 100 e de 50. Organize eles em grupos. Depois distribuíram o alimento. E é interessante, irmãos, isso aqui, que a palavra diz que depois que eles deram os pães e os peixes, multiplicados para a multidão, sobraram 12 cestos cheios. Não eram 12 pedaços de pães, não eram 12 peixinhos, 12 cestos. É engraçado que eram 12 discípulos e sobraram 12 cestos. Não é? Eu fiquei pensando nisso, e pensando assim, poxa, num primeiro momento, talvez, a preocupação dos discípulos fosse com a multidão, mas também com eles, porque estava todo mundo ali com fome. Mas a palavra mostra que a organização trouxe a multiplicação. E por que sobrou 12 cestos? Porque a multidão foi organizada. Imagina se eles não tivessem sido organizados. Imagina se Jesus tivesse falado assim, não, eu vou colocar os pães e os peixes aqui, e deixa a galera se virar aí, Você acha que ia sobrar alguma coisa? Eles iam comer além da medida, iam desperdiçar, ia ser um caos. Mas Jesus falou assim, não, vamos nos organizar primeiro. Antes da multiplicação vem a organização. Antes do crescimento vem a organização. Posso ouvir um amém, pastores e líderes? Seja uma pessoa organizada. Seja uma pessoa organizada. Você tem uma agenda? Você tem uma agenda? Você sabe aí como é que serão os próximos meses, seus horários, seus compromissos? Nós somos, por herança, desorganizados. Culturalmente desorganizados. Mas nós estamos vivendo um novo tempo. E para entrar nesse novo tempo, com excelência, de uma forma eficaz, nós vamos precisar nos organizarmos. Então pensa aí em qual área da sua vida você precisa se organizar. Qual a área da sua vida que está uma bagunça? Tem gente que vai na sua biblioteca e vê lá um tanto de livro que ele pegou emprestado e nunca devolveu. De certa forma, isso é roubo, né? Devolve esse negócio. Pastor Danilo Figueira,
ele tem uma mensagem que eu gosto muito, que diz assim: resolvendo as pendências para entrar nas promessas. É preciso resolver as pendências para entrar nas promessas. Isso chama-se organização. A palavra é organizar-se. E a sexta e última atitude. Não, acho que tem mais um slide aí dentro de organização. Passa, por favor. O primeiro passo na direção de uma melhor utilização do seu tempo não é fazer uma nova agenda, mas analisar a agenda antiga. Jaime Kemp escreveu isso. O primeiro passo para uma melhor utilização do seu tempo não é fazer uma nova agenda, mas analisar a agenda antiga. Pode passar, por favor? Stephen Covey escreveu o seguinte: o segredo não é priorizar o que está na sua agenda, e sim agendar as suas prioridades. Olha a chave aí, ó. Pastor Paulo gosta da chave, né? Muita chave. Eu gosto disso. Chaves, né, que destravam as coisas. O segredo não é priorizar o que está na sua agenda, e sim agendar as suas prioridades. Tem gente que tem um monte de coisa na agenda, na sua rotina, e que não é prioridade. Às vezes a prioridade está ficando de fora. Nós falamos aqui de família, né? Pastores, às vezes, são tão obcecados pelo ministério, pela igreja, pela obra, que se esquecem da família. Não tem um dia da família. Não tem um momento com a esposa, no cinema. Cinema agora até que nem está acontecendo, né? Sei lá, um passeio, um restaurante, uma pizza. Não, porque eu tenho que fazer a obra. O segredo não é priorizar o que está na sua agenda, e sim agendar as suas prioridades. A sexta e última atitude para uma liderança de excelência, que já deve ter sido mencionada aqui, certamente por outros preletores, mas Deus aprove que eu trouxe novamente, né, para o nosso debate. Invista na formação de sucessores. O versículo muito conhecido aí, 2 Timóteo capítulo 2, verso 2. E as coisas que me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Paulo investindo na vida de Timóteo. Uma geração, Paulo. Outra geração, Timóteo. Terceira geração, muitas testemunhas que viriam. Homens fiéis. E a quarta geração, ensinando a outros. Por isso, irmãos, o evangelho chegou até nós. Sabe qual que era a diferença da igreja em Atos? Era uma igreja preocupada em formar discípulos. Hoje nós estamos preocupados em ter membros. Nós estamos preocupados em membro de igreja. E membro é diferente de discípulo. Invista na formação de sucessores. Pode passar, por favor? Tem mais slides aí? Pode passar? Olha só. O que Augusto Cury escreveu? Herdeiros vivem à sombra de seus pais. Sucessores constroem seu próprio legado. Herdeiros vivem à sombra de seus pais. Sucessores constroem seu próprio legado. Sabe qual que é a diferença entre herdeiro e sucessor? O herdeiro quer somente usufruir daquilo que foi conquistado. E o sucessor? Ele quer dar continuidade. Ele quer aprimorar aquilo que já existe. Ele quer ampliar a sua área de atuação. Ele quer potencializar aquilo que foi entregue nas suas mãos. Herdeiros, Augusto Cury diz, herdeiros são especialistas em reclamar. Sucessores são peritos em agradecer. Agora pode passar? Mateus 28, 19, você conhece? Portanto, vão e façam o quê? Discípulos. Jesus não falou assim, vão e façam membro de igreja. Ele não escreveu isso, ele não disse isso. E Mateus não escreveu, façam discípulos.
de todas as nações. O que é o discípulo? É o seguidor de Cristo. E o discípulo certamente vai multiplicar em outros discípulos. Através da sua influência, através do seu testemunho, através da sua pregação, ele vai formar outros discípulos. Pode passar, por favor? Existe uma máxima em administração, eu sou formado também em administração, além de teologia, existe uma máxima em administração que diz assim: a primeira geração funda uma empresa. A gente viu muito isso aqui no Brasil, em outros países. A primeira geração funda a empresa. A segunda geração, os filhos, normalmente, geralmente, consolida essa empresa. E a terceira geração? A terceira geração vende. A primeira geração funda, com aquele ímpeto, com aquela garra e tal, desbravando, arrancando o toco, como diz o mineiro. E a segunda geração consolida aquilo que existe. Aí vem a terceira geração, normalmente herdeiros. O que eles fazem? Vendem a empresa. Pode passar, por favor? Eu termino com uma pergunta para você, pastor. Para você, líder. Se você partir hoje, se Deus chamar você hoje, amanhã o seu velório, imagina isso. Quem dará continuidade ao seu trabalho? Se você partir hoje, quem dará continuidade ao seu trabalho? O sucesso de um ministério, de uma igreja, não está refletido na quantidade de pessoas que se reúnem ali, mas na quantidade de líderes que ela formou, na quantidade de discípulos de que ela dispõe para dar continuidade a essa obra. Se você partir hoje, pastor, Deus falar hoje com você assim: eis que eu te chamo, meu servo. Quem dará continuidade ao seu trabalho? É para você dormir com essa pergunta. Amém? Forme sucessores. Chama alguém para perto de você. Chama um. Não precisa ser uma equipe, não. Chama uma pessoa. Fala: olha, eu quero que você ande comigo aqui. Eu quero caminhar com você. Eu quero te ensinar algumas coisas. Porque se um dia eu não estiver aqui, eu sei que eu ensinei muito para você. Não precisa ser necessariamente alguém da sua família, mas forme sucessores. Amém? Eu acho que acabou, acho que era só até aí. Vamos orar no nome de Jesus, diante dessa palavra. Vamos pedir ao Senhor que esse ensinamento possa ser gravado no nosso coração e possa se refletir em atitude. Pai, nós te damos graças pelo teu amor, pelo teu cuidado. Ó Deus, nós não queremos ser pastores que matam um trabalho, que matam uma igreja, mas queremos ser pastores que trazem vida. Coloca, portanto, uma unção de vida nas nossas palavras, nas nossas atitudes, através do nosso testemunho, através de cada escolha que fizermos. Porque sabemos que quando um pastor padece, a igreja padece junto. Mas sabemos que através da nossa inspiração, nós podemos também fazer com que a igreja cresça. Reconhecemos, Senhor, que somos ovelhas, que precisamos ser apacentados. Ó Deus, nos ensine a cuidar do rebanho, nos ensine, Senhor, a fazer com excelência essa obra grandiosa que o Senhor confiou a nós, às pessoas que o Senhor colocou ao nosso redor. Ainda que nós não as enxerguemos como pessoas capazes, como líderes, mas sabemos que, assim como o Senhor um dia confiou a nós uma responsabilidade tão grande, o Senhor também pode confiar a outros, porque nós não somos melhores do que ninguém. Nos ajude a concentrar, Senhor, e nos ajude a delegar. Em nome de Jesus, que tenhamos hombridade suficiente para compartilhar as nossas fraquezas, as nossas limitações, as nossas debilidades, as nossas tentações. Em nome de Jesus, e que nós aprendamos a ouvir a tua voz
a tua voz. Senhor, eu coloco a vida de cada pastor e cada líder aqui, ó Deus, no sentido de organização. Nós trouxemos uma herança dos nossos pais de desorganização. E muitas vezes a nossa vida está uma bagunça. Nome sujo, uma papelada que sem fim, problemas familiares, problemas conjugais, problemas com nossos filhos. Nos dê sabedoria, discernimento para nos organizarmos. Em nome de Jesus, queremos fazer com que a tua obra cresça, com que o número de discípulos cresça, mas antes precisamos nos organizar. Nos ajude nisso, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ajude a organizar a nossa agenda e que nós possamos formar sucessores. Que nós possamos formar discípulos tão comprometidos quanto nós. Isso é uma oração que nós fazemos. Se você puder, pastor, faça com coragem. Diga assim: Senhor, me dê discípulos tão comprometidos quanto eu sou. Me dê pessoas que orem tanto quanto eu oro. Me dê pessoas que leiam Bíblia tanto quanto eu leio. Pessoas compassivas como eu. Nos faça essas pessoas de referência, Senhor. E nos dê discípulos na mesma proporção. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Pastores, Bispo Maurílio, Pastor Tiago, Pastor Paulo, os demais pastores que estão aí, os líderes que estão acompanhando, que virão a assistir essa ministração. Deus contemple a sua vida e supra cada uma das suas necessidades, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu tenho um projeto, um projeto evangelístico, que é um devocional diário. Eu comecei assim de forma despretensiosa, através das redes sociais, WhatsApp, Facebook, YouTube, e Deus achou graça nesse negócio, né? E, para a glória do Senhor, hoje a gente tem um alcance muito grande através desse projeto chamado Minuto com Deus. Eu sou daqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, perto do Pão de Queijo, né? Mas o projeto alcança milhares de pessoas no Brasil inteiro, no mundo inteiro. E temos visto assim muitos testemunhos, muitas pessoas que, através dessa pequena porção, porque são áudios de 3, 4 minutos no máximo, através dessas pequenas pérolas diárias, são motivados, a aprender mais da palavra, a aprofundar mais no relacionamento com Deus. Então é isso. Apenas não tem nada de, como eu falei, não é uma nova revelação, é a velha revelação, mas de uma forma simples e objetiva, e que eu acho que o segredo está justamente nesse formato, que é curto, que é objetivo e que vai de encontro a essa geração, que está tão conectada e que não tem tempo, entre aspas, para aprofundar mais. Então, assim, é uma porta pela qual as pessoas entram e, através dela, depois aprofundam no relacionamento com Deus, pessoas se reconciliando com Jesus, pessoas se convertendo ao Evangelho, sendo encaminhadas para igrejas locais. Então, eu sou muito grato ao Senhor por esse projeto e eu creio que muitos que estão assistindo aí conhecem também.